E olha, gente, o Brasil tem um grande desafio pela frente: reduzir o número de jovens que nem estudam e nem trabalham. É a chamada geração neném. A cada 5 jovens com idade entre 15 e 29 anos, um não estuda e não trabalha. E um levantamento mostra que, ao contrário de outros países em desenvolvimento, o Brasil foi o único que não conseguiu reduzir esse número. As consequências são sentidas hoje como tem aumento de pobreza, aumento da violência, impacta também na saúde mental desta população. Agora, o que esses jovens podem esperar do futuro? Olha, as previsões já não são nada otimistas, né? Vamos bater um papo sobre isso, falar um pouquinho sobre esse desafio que a gente precisa enfrentar e pensar no agora, né? Como que a gente pode trazer esse debate para dentro das nossas casas? É exatamente o que nós vamos debater aqui hoje com a Lenira Moura e a Lohane Aquino. As duas vivem situações parecidas ali na família. E a gente recebe também a Gisélia Freitas, que é psicóloga. Boa tarde, bem-vindas ao Fala Espírito Santo. Boa tarde. Lenira, conta um pouquinho aí sua história, sua experiência. Você teve um filho, né? Eu tive um filho há muito tempo atrás, né? Bastante anos atrás, mas hoje eu gostaria de falar a respeito. Você quer falar e falar das suas sobrinhas? Quero falar das minhas sobrinhas, um irmão. E tem um irmão que tem 46 anos, que viveu o tempo todo na casa da minha mãe, sendo sustentado. Então, assim, nunca se preocupou com trabalho. Então, ele nem trabalhava e nem estudava, literalmente. E tenho sobrinhos. A mãe dessas meninas, eles moram numa casa, num barraco. É uma situação, assim, de dar dó, dar raiva, às vezes, porque eles vivem de ajuda. E essa mãe, ela trata dessas filhas que já têm filhos, leva o marido delas para dentro de casa, né? E eu até vim conversando com uma pessoa, eu perguntei essa pessoa por que isso, se é alguma doença, se é algum problema mais sério, mas até essa pessoa me disse que isso é comodidade. Por isso que eles não estudam e nem trabalham. Tem comida em casa, tem cama para dormir, né? E daí o que acontece? Não vão trabalhar mesmo. Não vão trabalhar, tem benefícios, e aí vai tendo filho um atrás do outro, que é o caso lá na minha família. Um atrás do outro, é um por ano, escadinha, entendeu? Aí daqui a pouco falta comida. O que acontece? Fica ali desnorteado, daqui a pouco vai para o mundo das drogas, né? O que é pior. E a gente, como familiar, eu não me envolvo muito, porque eu tive problema com um filho há um tempo atrás. Então, assim, eu tentei ajudar, mas eu vi que não estava adiantando. Eu não ia conseguir consertar eles, né? Então, eu deixei para lá. Deixei, de vez em quando alguém fala alguma coisa, eu não quero saber, né? Mas eu fico ali olhando, perguntando. Mas é preciso, até para aproveitar, você falou, deixou para lá. Deixa eu aproveitar e falar com a Zélia, a gente pode deixar para lá, porque é difícil mesmo, né? Você fala uma vez, você fala 2 vezes, você fala 3 vezes, você fala, sou voto vencido aqui, ninguém me escuta, mas a gente pode deixar de falar? Então, é difícil, né? É muito complicado. Até para entender, essa geração neném são jovens de 18 a 24 anos que nem trabalham, nem estudam, né? E segundo pesquisa de 2022, o Brasil só perde pela África. Fica em segundo lugar, com um percentual de 35% de jovens que não estão atuando no mercado de trabalho e também não deram continuidade aos estudos. Os motivos são vários. Tem a questão cultural, a questão econômica, tem a questão social, estrutural, psicológica, mas isso tem a ver muito também com estimular, né? Então, a questão da família. Estamos numa cultura que filhos só saem de casa depois que casa e às vezes, né, mesmo depois que casa também não sai. Então, temos um pouco dessa cultura, dessa estrutura familiar. O que a gente precisa? Primeiro, incentivar esses jovens, né, a se qualificar, a ir para o mercado. Tem uma dificuldade muito grande e as organizações estão cada vez mais desenvolvendo políticas de inclusão com esses jovens, né, de diversidade, porque eles já querem alguém experiente, com estudo. E se eles não estão estudando, se eles não se qualificaram, como é que as portas vão se abrir para essa população? E pai e mãe não dura para sempre. Não, e por outro lado, a família tem que incentivar e ajudar, não é só pagando as contas, né? É empurrando. Então tem muito a ver com a nossa cultura. Uma cultura americana de 18 anos que eles se virem. Vai pra rua, se vira, então eu vou ter que estudar. Quase sai de casa, ou colocado para fora de casa, né? É verdade. Lohane, é o que você tenta fazer em casa, né, com seus filhos? Sim, boa tarde, boa Ju, tarde. boa tarde todo mundo de casa. E exatamente, eu assim,
devido à minha criação, eu ter visto muita coisa, né, que aconteceu com meu pai, com a minha família, então eu prezo muito pelo estudo, eu prezo muito para pegar ali no pé deles mesmo, incentivando, né, eles a estudarem, né? Eu sou mãe de 4 filhos, o meu mais velho hoje, graças a Deus, ele já tem um bom trabalho, ele já tem carteira de motorista, ele já é independente, e aí vem a outra de 16 que eu já tenho que ficar mais, bora estudar, mas assim também tá ali, entendeu? Estuda, porque eu fico ali, eu peço orientação dos professores, como é que tá, né, na escola, eu olho os cadernos, eu cobro bastante. Então, eu acredito, assim, não sei se tem somente a ver também com a personalidade da pessoa. Por exemplo, a de 12 anos, a Pérola, ela chega em casa, mãe, ó, fui bem em tal matéria, olha aqui minha prova, ó, mãe, não fui tão bem, vou me esforçar mais. Ela não preciso cobrar dela. Aí a outra já tem que ficar mais em cima. E aí, como é que tá? E aí? Aí, de vez em quando, eu vou na escola de surpresa para saber. Se não pega no pé, o negócio pode desandar, né? Tem outros que eu tenho que ficar mais ali, outros já vai sozinha, já se desenvolve. Não sei se tem a ver com a questão da personalidade da pessoa também, ou não sei, ou talvez um pouco de comodismo. É uma mistura, né? Porque a gente tem a ver a questão, né, social, cultural, tem a idade, tem a predisposição, tem a questão também do modelo educacional. Você falou, e eu lembrei, o modelo educacional no Brasil ainda é defasado, ainda é a menos. Então, isso tudo converge para termos um maior percentual de jovens de 18 a 24 anos que nem estudam e não trabalham, né? E olha, a gente já tem várias participações chegando aqui. A Marcília Borges está falando, os jovens de hoje estão muito acomodados, também tem tudo nas mãos. Para que mudar, né? Tá tudo muito fácil. Eu falo que a questão cultural reforça muito essa situação, né? Estrutural, né? Familiar também. E pais não têm coragem. Ah, coitado, vou jogar meu filho na rua, ah, coitado, ele precisa. E é uma geração digital que precisa consumir, que aí leva a problemas também psicológicos depois. Pois é, ó, tá chegando um monte de perguntas, já vou ler mais participações, mas ó, estão perguntando, Robertinha foi demitida? Não, gente, Robertinha não foi demitida, Robertinha só tá de folga, viu, gente? Fica todo mundo tranquilo, eu tô aqui só segurando o diazinho. Deixa a Robertinha pegar uma praia, né, tá um sol danado. Agora, olha só, a gente tá aqui falando muito dos jovens. Qual o perfil dos jovens aqui do nosso Espírito Santo que não estudam nem trabalham? Qual a realidade que eles enfrentam? Vamos conferir uma reportagem que foi exibida no Jornal da TV Vitória. Roda aí. A rotina da Emily é agitada. Faz faculdade de jornalismo pela manhã e estágio à tarde. Ingressar no mercado de trabalho desde cedo foi prioridade. Saio daqui na correria, vou para o RU, almoço rápido, já tenho que ir para o estágio, não dá nem aquele tempo de descansar. E no final do período fica tudo mais complicado, porque são muitas tarefas e aí conciliar as duas coisas fica um pouco mais cansativo, assim. Ela sabe que o crescimento profissional depende de muita dedicação e esforço. No futuro vai ser bem melhor para mim. Talvez eu poderia passar por um período mais confortável, estar mais de boa, ter a tarde livre, sim, mas no final eu não teria o aprendizado que eu estou tendo. A Emily se divide entre os estudos e as obrigações do estágio, mas a realidade dela não é a mesma de vários jovens aqui do Espírito Santo. Uma pesquisa do IBGE apontou que 19,5% dos jovens capixabas entre 15 e 29 anos estão desocupados, ou seja, não estudam e nem trabalham. O estudo apontou redução em comparação a 2021, quando 22,9% dos jovens estavam desocupados no estado. Em todo o país, são quase 11 milhões de jovens sem ocupação. Os números preocupam. Os caminhos já estão colocados. Você tem um caminho econômico, que é você ter uma economia cada vez mais forte, gerando trabalho e renda. Por outro lado, você tem uma questão pública e você tem uma estrutura pública que nós temos que cobrar sempre para que ela melhore. Para o sociólogo, a questão envolve problemas familiares, sociais e humanitários. Que são pessoas hoje que têm gravidez na adolescência, que falta uma perspectiva de futuro. Agora, são pessoas que, na maioria das vezes, também já trabalham, mas é o trabalho informal e não conta na estatística oficial. São pessoas que cuidam de outras pessoas em casa por uma questão familiar. A gente hoje enxerga essa pessoa como vítima ou como problema social. No nosso trabalho do dia a dia, é difícil você enxergar essa pessoa. Mas quando ela passa a ser um problema, aí sim acontece a discussão.
É isso, né? Quando se torna um problema, entra-se a discussão, problema que Lenira vive muito tempo dentro de casa, né? Porque você estava citando aqui o exemplo do seu irmão. Sim, e todos passavam a mão na cabeça. Lá em casa eu sou a louca da família porque eu falo tudo, né? E depois de um sério problema que foram enxergar, que realmente eles tinham que ter feito que nem a águia, né? Jogando seus filhotinhos para fora do ninho e deixar se virar. Mas precisou acontecer uma coisa muito séria para que todos enxergassem isso. E o que acontece? Ficou tanto, assim, dentro de casa, tanto acomodado ali, que a gente chegava, ele nem saía mais, nem para vir ver o que estava acontecendo, porque ficava lá no quarto, lá já comia, bebia, entendeu? Tomava banho, voltava para o quarto e ninguém podia falar nada. As irmãs, as outras, passavam realmente a mão na cabeça, né? Somos meio irmão. E, enfim, até que aconteceu algo ruim na vida dele para ele dar uma reviravolta na vida, né? Precisou acontecer. E não foi diferente, não vai ser diferente, eu creio, com meus sobrinhos, né? Com outros. Eu não sei, uns chegam até o ponto que chegou meu filho, que eu perdi um filho, né? Numa situação assim, mas assim, não foi por comodidade, né? Eu trabalhava, eles, né, eram muito novos, esse realmente não queria estudar, nem trabalhar, se envolveu com coisa errada e eu perdi. Então, até por isso que, de vez em quando, eu tento orientar o pessoal da família. Eu ajudo, pagar um técnico para vocês e não sei o quê, a gente vai ajudar para fazer alguma coisa. Mas aí você percebe que não está nem aí. Aí você vai fazer o quê? Realmente, a minha parte eu tento fazer, mas aí tem hora que eu deixo mesmo para lá. E é o papel, né? A gente tentar mudar essa realidade. Vamos colocar aqui os nossos telespectadores na nossa conversa. A Rosane Silvano está falando: meu filho, quando terminou a faculdade, exigia que trabalhasse. Não conseguiu emprego, então eu dou um suporte para ele trabalhar por conta própria. Neném, eu não aceito. Tá aqui, ele não conseguiu emprego, porque também isso tem que ser dito, né, gente? Nem sempre consegue-se uma oportunidade de trabalho diante de uma economia, que a economia vem crescendo, os postos de trabalho estão surgindo, mas é fato, é uma realidade. O nível de desemprego, tanto no Espírito Santo quanto no país inteiro, né? O sociólogo Hudson falou muito bem, né? A gente tem que pensar, será que são vítimas? Será que são protagonistas, né, dessa questão social? Até que ponto a gente empurra, ajuda? É paralelo. Tem que ter ações públicas, mudar o modelo educacional, tem que oferecer oportunidades de inclusão e diversidade para esses que têm pouca experiência e se frustram, porque não conseguem entrar para o mercado de trabalho, né? E sem essa renda, o que acontece? Aumenta, sim, a criminalidade, é uma geração extremamente consumista, né? Digital, que vê o tempo todo o outro consumindo. E eu preciso de dinheiro. Não cai do céu senão do dinheiro, por isso que eu preciso de trabalhar. E o mercado está cada vez mais exigente. A economia está boa? Sim. Você vê que os dados do Espírito Santo mostram que um dos menores números de neném está aqui na nossa região. É muito bom isso, mas eu tenho que planejar, eu tenho que correr atrás. O que o mercado quer? E começar novo, 18 anos, tem que ter consciência do que eu quero, o que o mercado quer de mim, perguntar o que eu quero, o que o mercado quer de mim, que profissão, que área que eu vou seguir. E se não der certo, ok, depois recomeça, vamos atrás do que não pode ficar sem fazer nada, né? Não dá para ser neném, ó. Lenir Bonifácio está falando: eu sempre incentivei meus filhos a estudar, a trabalhar, mas minha filha disse que não iria mais estudar e só iria trabalhar quando chegar à maioridade. Depende do que chama de maioridade, né? Alguns países. E outra coisa, desenvolver o empreendedorismo. O autoemprego hoje é muito importante porque emprego formal, de carteira assinada, não tem para todo mundo. E é muito comum a gente ficar esperando passivamente algo acontecer. Só que a empregabilidade, gente, é manter-se em atividade produtiva. Não é manter o emprego em carteira assinada, não. Em casa, fazendo suas atividades, fazendo os seus doces, seu bolo, sua atividade, você está empreendendo, você está sendo empregado e você não está à toa. Não está parado, né? A Silva Freitas brincou aqui, falou que esse tema fez até ela lembrar de um filme que eles contratavam uma moça para ajudar a tirar de casa o filho de 35 anos. Arranja um jeito de tirar esse menino aqui de dentro de casa. A Marina está falando: boa tarde, Juliana, muito bom ter você aqui. Obrigada, viu, Marina? Um beijo para você. Olha, mas a respeito desse assunto, muito complicado mandar nesse povo de hoje. A gente não sabe mais o que pode falar, não pode dizer nada, isso é muito triste, porque principalmente as meninas, elas além de não fazerem nada, ainda arrumam filhos e jogam na casa dos avós. Essa é uma realidade, né? Até você comentou isso aqui, né, Lenira? Isso.
Lohane, você fica preocupada também, assim, de você enquanto mãe, já você vê seus filhos encaminhados, mas existe sempre a preocupação para que eles continuem no caminho. Não, assim, a minha preocupação mesmo é em questão da formação deles, né? Em relação a acontecer, assim, o meu passado, né? Eu fui uma pessoa que eu não estudei lá no passado, né? Eu tive meu filho muito nova, né? Já trouxe esse assunto aqui outras vezes. E aí, por conta disso, por conta do tipo de vida que eu vivi, não ter estudado, tive um filho muito cedo, eu fiquei muitos anos sem estudar. Mas, depois da minha segunda filha, depois que eu comecei realmente a trabalhar, a ter a minha independência ali e enxergar realmente, não, calma aí, eu preciso me manter. Como que eu tô só sobrevivendo? Eu preciso... Mas peraí, vamos contar mais aí dessa sua história, conta aqui pra gente. Então, quando você engravidou com que idade? 14 anos. Com 14 anos. Nessa época você estudava? Eu estudava. E aí, então, foi um fato, assim, né? Uma gravidez muito precoce, uma situação mais complicada por conta dessa gravidez aí que você parou de estudar. Parei de estudar. Então, é uma situação social que acontece com várias meninas que acabam engravidando cedo e muitas vezes não conseguem cuidar do filho e continuar os estudos. Isso acontece muito aqui no Brasil, né? Sim, dificuldade até de retomar, porque às vezes tem vergonha, às vezes não consegue, né, dar conta, às vezes muda a cabeça. A mulher, independente da idade, depois se torna mãe, ela repensa totalmente a carreira, as prioridades, a vida dela. E é comum também deixar de lado estudo, trabalho, algo muito mais próximo, muito mais perto, para ajudar nesse novo momento que é ser mãe. Mas aí você depois mais falou, não, peraí, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa. Então, aí... Eu não sou neném. Aí, quando ele estava já com os 2 aninhos, tentei fazer um supletivo, mas aí eu estava com uma vida toda desregulada, não terminei os estudos. Terminei ali o fundamental e não voltei. Aí agora, 2 anos atrás, eu fiz a prova do governo federal, concluí, né, o meu estudo todo, e aí agora já tenho outros cursos, né, isso aqui de 2 anos para cá, porque devido às crianças, não conseguia voltar, teria que ser, né, online, e aí consegui. E aí, esse meu exemplo mesmo que eu trago para as minhas filhas. Olha só, olha o tempo que eu perdi. Olha quantas oportunidades eu perdi. Hoje, né, ainda dá tempo, estou fazendo muita coisa. E hoje o estudo, o acesso é tão fácil, muito mais cursos fácil, online, né? mais em conta. Não tem desculpa, gente. Não tem. A gente está aqui se encaminhando para o nosso momento final. Deixa eu ler a participação do Adriano Bernardino, que ele diz aqui, ó, discordo. Culpa dos pais Nutella. Vamos falar um pouquinho dessas responsabilidades, porque a gente está aqui falando muito eles não querem fazer, eles não estudam, eles não trabalham. Mas a família tem um papel crucial, né? Porque como a gente vai apontar um dedo, e aí você me disse se eu estou errada, Gisele, para uma menina de 11 anos, um menino de 13 anos, ele está em formação. Ele precisa ser orientado também, né? Tem que ter um discernimento, porque às vezes os próprios pais também não foram orientados. E o que eles estão fazendo, às vezes acolhendo, para eles é amor, é proteção. É ser mãe, é ser pai, como posso largar um filho? E o filho, às vezes, acostumou tanto a receber de graça que o dia que é negado, acha que está sendo ruim, que está sendo mal, é uma questão cultural. Então, os pais, às vezes, eles não foram preparados também, não tiveram instrução para orientar esses filhos, né, a crescerem também. Tem muitas vezes com os pais terem pena, terem dó, ou teve uma infância muito difícil e agora quer acolher, e agora quer ajudar, e agora tem que estar próximo, se apega afetivamente para os seus traumas, estigmas, ou realmente porque não sabe o que fazer mais. Chegou um ponto que sustentou, era só para ajudar, e agora não consegue. Como é que no Brasil, na nossa cultura mais latina, mais próxima, você expulsa um filho, eu falo que não vai ajudar. Fala que não vai, 3 meses depois, tá lá pagando as contas, tá fazendo tudo de novo. Não tem jeito. Pai é pai, mãe é mãe. Mas a gente tem que orientar, né? Tem, não obrigada, pode. viu, pela participação aqui. Muito bom bater um papo aqui com vocês hoje. Uma ótima tarde. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigada.